de compras e vou retomar um termo que vos falei na abertura do programa, oniomania, que é um termo científico, um nome científico que se dá a quem é viciado em compras, quem faz compras compulsivas. Connosco está o Luís Costa Pereira. Olá, muito bom dia, Luís. Muito obrigado. Bom regresso à Praça da Aldeia. Muito obrigado. Ora, podemos começar por perguntar se, a quem nos vê neste momento, se o seu passatempo preferido é fazer compras, por exemplo. Começa Mas a ser... pode não estar incluído no caso de oniomania. Correto. É importante saber distinguir bem o que é irmos às compras normalmente, habitualmente, ou aquele tipo de pessoas que depende, digamos, do seu dia-a-dia, tenha que obrigatoriamente fazer uma compra compulsiva. As chamadas compras emocionais, compras compulsivas. emocionais. Isso, o que é que distingue, efetivamente, uma compra compulsiva de uma compra habitual e que todos nós temos que as fazer obrigatoriamente? A pessoa que tem uma compra compulsiva é aquele tipo de pessoa, imagino, que se dirige a um shopping, não tem sequer a necessidade de ir fazer qualquer tipo de compra, mas vai ao shopping e vai à procura de tentar encontrar qualquer coisa para comprar. Ou seja, ele não tem a necessidade de comprar. E pior ainda, muitas vezes vai comprar esse bem e quando chega à casa, se calhar nunca mais o vai usar ou vai usar muito pouco e não era uma necessidade. Tudo isto não tem mal nenhum. O problema começa não tem mal nenhum se tiver bolsa para isso, não é? Se tiver bolsa para isso. O problema começa quando essa pessoa começa a ultrapassar os seus limites e começa a incluir mesmo os limites, muitas vezes, dos seus familiares mais próximos, claro, e começa a criar problemas. Se tiver a destabilizar o orçamento familiar. Começa a destabilizar o orçamento familiar. Normalmente essas pessoas nem sequer fazem o orçamento familiar. Pois, começa por aí. Começa por aí. Começam a não ter a responsabilidade das compras que estão a fazer. Têm uma necessidade absoluta de todos os dias fazer uma compra. Para dar uma ideia, cerca de 1% da população mundial tem este vício, que é um vício recente, é dos últimos 20 anos. Não se falava de vícios de compras há 50 anos atrás, também muitas vezes também não havia... o mercado está mais agressivo, não é, Luís? O mercado está mais agressivo e há as facilidades, muitas vezes, em fazer as compras através do crédito. Obviamente, está acessível a quase todos. Está acessível a todos. Ao pequeno crédito, pelo menos. Ao pequeno crédito. E estas pessoas, muitas vezes, vão recorrendo a vários cartões de crédito. Quando esgotam, por exemplo, as possibilidades que têm a recorrer ao crédito para as compras, começam a solicitar ajuda aos familiares, no sentido de ainda conseguirem obter mais crédito ou outras fontes para continuar a fazer compras. Há solução para estes compradores compulsivos ou apenas podem controlar? Pode-se apenas controlar. A solução passa muitas vezes por saber gerirem os impulsos. Há algumas dicas que eu trouxe precisamente, então vamos a elas. Precisamente não sei para se percebe, ajudar. se calhar Sim, podemos passar ali, para as dicas. Ora, muito bem. São dicas. Dicas para controlar então as suas despesas emocionais. Exatamente. Como é que pode limitar as tentações da compra? Pode muitas vezes, por exemplo, quando chega ao momento da compra, fazer uma pausa e pensar, tenho que levar isto hoje ou posso levar isto só amanhã? E tentar fazer aqui um intervalo de 24 horas e ver se no dia seguinte, efetivamente, ainda precisava daquilo. Pensar sobre o assunto. Pensar sobre o assunto, dormir sobre o assunto. Como é que se pode também fugir um pouco, afastando-se um pouco da publicidade? Aqui o afastar da publicidade é muitas vezes não subscrever determinado tipo de newsletters através da internet. Quando vai ao correio, saber afastar logo a publicidade. Claro. Aliás, podemos mesmo dizer que não queremos receber publicidade na caixa de correio. Isso já é possível, já não é, é possível. E eles inundam-nos, não é? Sim, quer dizer, todos os dias. Todas as marcas nos inundam com publicidade na caixa de correio sem pedirmos. Isto não tem mal nenhum se a pessoa tiver algum controle e alguma responsabilidade. Portanto, se ele for responsável pelas compras que está a fazer e se souber que esse não vai criar problemas, quer à sua estrutura familiar, quer ao seu endividamento, se não tiver qualquer problema, se ele for responsável, a publicidade é muito agradável. Claro. Depois... Não estamos contra os publicitários, atenção. Exatamente, de maneira alguma. De maneira nenhuma. Encontrar atividades alternativas. O que é isto? É aquele tipo de pessoa que muitas vezes não sabe o que é que há de fazer e se dirige a algum sítio para ir fazer compras e faz isto com recorrência, deve, neste caso, encontrar atividades alternativas. Telefonar a um amigo ou dois, porque está num dia menos ou mais depressivo e precisa de alguma autoestima e muitas vezes fazem as compras com base nessa... Por exemplo, nessa... Luís, é uma boa solução para este tipo de pessoas ir às compras acompanhado? É. O amigo pode refriar um bocadinho os ânimos e o impulso de fazer compras, não é? E se passar a carteira, inclusive, para o amigo e disser a ele, olha, tu, por favor, limita-me a 10 euros ou 5 euros ou hoje 0, não é? Claro. Por exemplo. Portanto, encontrar as atividades alternativas pode ser ir tomar um café, ir dar um passeio à praia, evitar andar pelas zonas
onde muitas vezes nós sentimos que os impulsos são mais fortes do que a nossa vontade. Não é? Claro. E depois, evidentemente, ele tem que elaborar o orçamento e tem que seguir com rigor o seu orçamento. Eu trouxe um pequeno teste para que os telespectadores possam saber... Para saber se nos identificamos com o Se nos identificamos e se precisamos de recorrer a alguém para pedir ajuda. Não é o ato de fazer compra, mas é o ato recorrente de fazer compra para suprimir algumas depressões ou ansiedades que essas pessoas têm. Portanto, se não resiste ao impulso da compra, isto, todos nós sabemos o que é isto, não é? Se gasta mais do que o que está planeado, portanto, isto começa, se é sim ou não, a resposta é tão simples, é sim ou não. Claro, sim ou não. Precisa de comprar, não interessa o que é, mas tem que ir fazer uma compra Comprar todos algo. os dias. Compra coisas que usa pouco ou nada, e há algumas pessoas que efetivamente compram coisas que nunca mais vão usar, ou se assume dívidas acima do seu rendimento. E é aqui que muitas vezes começam a procurar ajuda, porque estas pessoas conseguem andar cerca de 3, 4, 5, 10 anos a fazer compras compulsivas e não se apercebem que são compradores compulsivos. O primeiro passo, penso eu, Luís, é admitir o vício. É admitir o vício, tal e qual como ao jogo ou como ao álcool. Quando é que a pessoa tem a percepção de que efetivamente passou acima do seu limite? Quando começa a estar, por exemplo, com 10 vezes o seu rendimento já em crédito para as compras. Não é para as compras diárias, mas para as compras que são supérfluas. Portanto, se ao fim disto vir que é tudo sim, o melhor é pedir ajuda para que haja algum controle. Muito bem, Luís, Muito obrigada obrigado. por estas dicas essenciais. Portanto, não desata a fazer compras desnecessárias. Se acha que se encaixou neste perfil de comprador consultivo, se respondeu assim a quase todas estas perguntas, não hesite em pedir ajuda em primeiro lugar. Vamos voltar às compras, mas estas não são compulsivas de maneira nenhuma. A Serenela, como é hábito, tem estado a mostrar algum comércio local, mas hoje foi até uma feira. Olá, Serenela, até o mercado. Olá, Sónia, mais uma vez, é verdade, mercado de arroios. Eu não sou uma compradora compulsiva, eu faço assim belas compras, mas a bons preços. Claro, não Aliás, Sónia... Oh, Serenela, tu não vais destabilizar o teu orçamento familiar por causa de um capricho. Não. Eu posso dizer-te que às vezes faço muitas compras, mas têm que ser assim bem compradas. Quando vejo assim bons preços e bons produtos, não resisto. Como é o caso aqui. Agora eu não sei como é que vou levar isto quando voltar para a RTP, Sónia, porque vê aqui o tamanho destes